A nova esposa do meu filho jogou fora as minhas coisas, inclusive um título de 10 milhões de reais, escondido dentro. Os carregadores já estavam colocando o cristaleiro da minha mãe no caminhão quando entrei no que costumava ser minha sala de estar. Meu filho Ricardo parado lá com sua nova esposa, Angélica, ambos observando como abutres enquanto estranhos empacotavam 42 anos da minha vida. Mãe, você deveria estar no asilo para a sua avaliação, Ricardo disse, nem sequer olhando para mim, apenas checando seu Rolex, aquele que eu tinha dado para ele no seu 30º aniversário. Mas a questão é que aos 71 anos e supostamente sofrendo de demência, às vezes a melhor vingança é deixá-los pensar que já venceram. Se você está assistindo isso, se inscreva e me diga de onde você está vendo. Deixe-me voltar atrás e contar como minha própria carne e sangue tentou me declarar incompetente, roubar minha casa e jogar fora tudo o que eu possuía, incluindo um título ao portador no valor de 10 milhões de reais que eles não sabiam que existia. 6 meses atrás, tudo mudou. Ricardo tinha acabado de se casar com Angélica, uma corretora de imóveis de 34 anos, com dentes perfeitamente brancos e uma risada que soava como vidro quebrando. Eu estava vivendo sozinha desde que Haroldo morreu 3 anos antes, me virando muito bem na nossa casa colonial de 4 quartos na Rua das Acácias. A casa estava quitada, eu tinha 1.700.000 reais em economias, mais investimentos que Haroldo tinha feito durante 40 anos na indústria farmacêutica. Nós não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa manhã de terça-feira em março. Angélica apareceu sem avisar enquanto eu estava tomando meu café e lendo o jornal. Sim, o jornal de papel mesmo, o que aparentemente me marcava como perigosamente ultrapassada. Dona Maria, ela disse, embora eu tivesse pedido para ela me chamar de Maria. Ricardo e eu estamos preocupados com a senhora morando aqui sozinha. Esta casa é tão grande. E na sua idade? Na minha idade, o quê? Eu coloquei a xícara de café na mesa, aquela da minha viagem com Haroldo para Veneza, aquela com a pequena lasca na alça que eu amava mesmo assim. Bem, a senhora está esquecendo as coisas. Semana passada a senhora chamou o Ricardo de Haroldo no jantar. Uma vez. Eu tinha feito isso uma vez, e eu me corrigi imediatamente. Mas esse único deslize se tornou a pedra angular do caso deles contra mim. A questão é que filhos adultos que querem o seu dinheiro começam a documentar tudo. Cada nome esquecido, cada história repetida, cada vez que você não consegue encontrar seus óculos de leitura. Eles enquadram isso como preocupação, mas é coleta de evidências. 3 semanas depois, Ricardo me sentou na minha própria cozinha. A cozinha onde eu tinha feito seus bolos de aniversário por 38 anos, onde eu tinha ajudado ele com o dever de casa, onde eu tinha o abraçado enquanto ele chorava por sua primeira desilusão amorosa. E me disse que eles tinham encontrado um maravilhoso lar para idosos, chamado Recanto Feliz. É para o seu próprio bem, mãe. A senhora terá pessoas para conversar, atividades, cuidados médicos quando precisar. Eu tenho cuidados médicos. Dr. Silva é meu médico há 20 anos. Mãe, doutor, Silva se aposentou há 18 meses. Ele não tinha. Eu tinha o visto na semana anterior para meu check-up anual, mas Ricardo já tinha começado a construir sua narrativa, e contradizê-lo só me fazia parecer mais confusa. O mês seguinte foi uma aula magistral de manipulação. Eles mudavam as coisas de lugar na minha casa e agiam preocupados quando eu não conseguia encontrá-las. Eles me contavam sobre conversas que nunca tivemos. Angélica uma vez passou 20 minutos insistindo que eu tinha concordado em vender a casa, me mostrando um lembrete que ela supostamente tinha escrito para mim com uma caligrafia que não se parecia em nada com a minha. Mas a pior parte, eles tinham chegado até minha filha Juliana. Juliana morava em Porto Alegre com seu marido Tiago e meus 2 netos. Nós conversávamos todo domingo, desde que ela tinha se mudado há 8 anos. Mas, de repente, ela estava ligando diariamente, sua voz tensa de preocupação. Mãe, Ricardo disse que a senhora deixou o fogão ligado a noite toda. Eu não deixei, querida. Eu nem cozinhei essa semana.
Eu tenho comido no bar do Zé na maioria das vezes. Mãe, isso é... O bar do Zé fechou há 2 anos. Não tinha fechado. Eu tinha comido o especial de carne assada deles naquela tarde. Mas como você prova que não está louca quando todos estão convencidos de que você está? O ponto de ruptura veio em maio. Eu acordei às 2 da manhã e encontrei Angélica no meu quarto, revirando minha caixa de joias. O que você está fazendo? Ela nem sequer se assustou. Ah, Dona Maria, a senhora nos chamou. A senhora estava assustada. Não se lembra? A senhora disse que tinha alguém na casa. Eu não chamei ninguém. Ricardo apareceu na porta. Mãe, a senhora chamou sim. Olha. Ele me mostrou o telefone dele, uma chamada perdida do meu número às 1h47 da manhã. Eu sabia que não tinha feito aquela chamada. Meu telefone estava lá embaixo na cozinha, onde eu sempre o deixava carregando durante a noite. Mas lá estava. Prova de que eu estava confusa, com medo, paranoica. Na manhã seguinte, eles tinham papéis. Documentos de procuração, eles disseram, só por precaução. O advogado, um jovem nervoso chamado Bruno que ficava ajeitando a gravata, me garantiu que era procedimento padrão para alguém da minha idade. Eu não vou assinar nada. Mãe! A voz de Ricardo assumiu aquele tom que eu reconhecia dos seus anos de adolescência, aquele que ele usava quando achava que eu estava sendo irracional. Se a senhora não nos ajudar a te ajudar, nós teremos que buscar outras opções. Outras opções significavam uma audiência de interdição. Angélica já tinha entrado em contato com uma psiquiatra, doutora Patrícia Leal, que era especialista em avaliações de cuidados com idosos. Engraçado como eles conseguiram uma consulta tão rápido quando os outros esperam meses. Eu me encontrei com a doutora Leal 3 vezes. Em cada sessão, ela me fazia as mesmas perguntas. Que ano é este? Quem é o presidente? Conte de trás para frente a partir de 100, subtraindo 7. Eu respondi tudo corretamente, mas ela franzia a testa e fazia anotações. Dona Maria, sua família está muito preocupada. Eles documentaram inúmeros incidentes de confusão, perda de memória, pensamento paranoico. Eles estão mentindo. Ela me deu aquele olhar, aquele que dizia, é exatamente isso que alguém com paranoia diria. Mas eis o que eles não sabiam. Eu não estava tão sozinha quanto eles pensavam. Meu vizinho, Enio Souza, tinha estado observando tudo. Enio tinha 83 anos. Um veterano da Segunda Guerra Mundial que tinha perdido sua esposa no mesmo ano em que eu perdi Haroldo. Nós tínhamos desenvolvido uma amizade durante caminhadas matinais e chá da tarde. Ele tinha visto Angélica entrando sorrateiramente na minha casa quando eu não estava em casa. Ele tinha ouvido Ricardo no telefone na minha garagem, falando sobre valores de propriedade e vendas rápidas. Maria, ele disse uma tarde no início de junho, você precisa se proteger. Meu sobrinho é advogado na cidade, um advogado de verdade, não como aquele garoto que eles trouxeram para sua casa. O sobrinho de Enio, Rafael Souza, era especialista em direito do idoso e tinha visto esse cenário exato dezenas de vezes. Dona Maria, eles estão planejando te declarar incompetente. Uma vez que isso aconteça, eles controlam tudo. Precisamos agir rápido. Nós criamos um fundo fiduciário, movendo a maior parte dos meus ativos líquidos para onde Ricardo e Angélica não pudessem tocá-los. Mas eu mantive o suficiente nas minhas contas normais para que eles não desconfiassem. Então, Rafael me disse algo que mudou tudo. Deixe-os pensar que estão vencendo. Na verdade, nós vamos ajudá-los a vencer, mas nós vamos documentar tudo o que eles fizerem. Cada mentira, cada roubo, cada documento falsificado. Falsificado? Dona Maria, aquela assinatura nos papéis da procuração, nós a analisamos, não é sua. A avaliação estava agendada para 15 de junho. Na noite anterior, Angélica e Ricardo vieram à casa. Eles já estavam discutindo reformas, nem sequer se dando ao trabalho de sussurrar. Nós vamos demolir a cozinha, obviamente, Angélica disse. Esses armários são dos anos 70. 60, na verdade, eu disse da porta. Haroldo os instalou ele mesmo quando nós nos mudamos para cá. Eles tiveram a decência de parecer envergonhados. Por uns 2 segundos. Mãe, a senhora deveria estar descansando para amanhã.
Difícil descansar com pessoas planejando destruir minha casa. O rosto de Ricardo endureceu. Não será sua casa por muito mais tempo. Depois de amanhã, a senhora estará em algum lugar seguro, onde poderá obter a ajuda de que precisa. E vocês vão pegar o dinheiro de que precisam. Não é sobre isso. Não? Então por que Angélica trouxe um corretor de imóveis aqui semana passada? Por que ela já está escolhendo cores de tinta? Por que você disse ao seu amigo Daniel que você teria um sinal para aquele barco até julho? A senhora está paranoica, mãe. É exatamente por isso que... Por que vocês precisam roubar da sua mãe? Angélica deu um passo à frente e, por um momento, a máscara escorregou completamente. A senhora está sentada em uma mina de ouro, vivendo no passado, acumulando dinheiro que poderia realmente ser usado. Ricardo trabalha 60 horas por semana e mal consegue pagar o financiamento dele, enquanto a senhora está aqui com seu jornal e suas xícaras de café, fingindo que o mundo não seguiu em frente. Então sim, nós vamos assumir o controle, porque a senhora claramente não consegue mais lidar com isso. Saiam da minha casa. Aproveite enquanto pode, Angélica disse. Mais uma noite. Mas a questão é que subestimar mulheres idosas. Nós tivemos décadas para aprender paciência. E nós vimos o suficiente para saber que a verdade sempre vem à tona, eventualmente. A avaliação foi uma farsa. Dr. Leal claramente já tinha se decidido. Ela me perguntou sobre eventos recentes, e quando eu mencionei o arrombamento, ela anotou como delírio paranoico. Quando eu disse que meu filho estava tentando me roubar, ela anotou como paranoia financeira comum na demência do idoso. Dona Maria, a senhora entende por que sua família está preocupada? Eu entendo que eles querem meu dinheiro. Essa é uma acusação muito séria. É um crime muito sério. Ela recomendou colocação imediata em uma instituição supervisionada e concordou que Ricardo deveria ter plenos poderes de procuração. O juiz, um homem de aparência cansada que mal olhou para mim, aprovou tudo em menos de 10 minutos. Eu recebi 3 dias para transicionar. 3 dias para empacotar uma vida inteira, exceto que eu não estaria fazendo a embalagem. Angélica já tinha contratado uma empresa para ajudar. O que nos traz de volta para onde eu comecei, parada na minha sala de estar em 18 de junho, observando estranhos manusearem minhas posses como se fossem lixo. O quarto já está quase todo pronto, um dos carregadores disse a Angélica. Só umas caixas velhas no armário, devemos jogar fora. Joga tudo fora. Nós vamos fazer uma reforma completa. Essas caixas continham as medalhas de guerra de Haroldo, nosso álbum de casamento e algo mais. Algo que Haroldo tinha escondido há décadas. Um título ao portador de 1961 no valor de 10 milhões de reais. Ele tinha herdado do pai dele e guardado como nosso fundo de emergência final, escondido em uma caixa de papéis velhos sem valor. Eu os observei jogá-lo na pilha de doação. Na verdade, eu disse, poderia me dar aquela caixa? Só umas cartas velhas. Angélica riu. Dona Maria, a senhora precisa deixar o passado para trás. Aonde a senhora vai, não terá espaço para bagunça. Mas eis o que Angélica e Ricardo não sabiam. Eu já tinha ido ao Recanto Feliz. Não como paciente, mas como visitante, 3 meses antes, com Rafael Souza. Nós documentamos as violações deles. Falta de pessoal, erros de medicação, irregularidades financeiras. O lugar estava sendo investigado pelo Estado. Eu também não estava indo para lá sozinha. Enio tinha decidido vir comigo. Não como paciente, mas como meu companheiro. No Recanto Feliz, você podia pagar a mais por uma suíte com um companheiro. Enio e eu tínhamos elaborado um plano. Isto é ridículo, Ricardo disse quando viu Enio me ajudando a entrar no carro dele. Mãe, a senhora não pode simplesmente trazer seu namorado para a instituição. Ele não é meu namorado, ele é meu amigo, e ele está pagando o próprio caminho. O que Ricardo não sabia era que Enio estava gravando tudo. A pequena câmera no broche de lapela dele tinha capturado a confissão de Angélica na noite anterior. Ricardo discutindo a venda da minha casa com seu amigo corretor. E agora a frustração deles que eu não estava indo embora em silêncio.
O Recanto Feliz era exatamente tão deprimente quanto o esperado. Paredes bege, carpete industrial, o cheiro de desinfetante e comida de refeitório. Minha suíte eram 2 quartos e um banheiro, menor do que minha garagem. Lar, doce lar, Angélica disse com falsa alegria. Nós vamos visitar em breve. Eles não foram. Por 2 semanas, Enio e eu documentamos tudo. A administradora da instituição, Janete Costa, estava desviando dinheiro das contas dos pacientes. A enfermeira-chefe estava vendendo medicamentos. E meu filho tinha recebido uma taxa de encaminhamento de R$100 mil por me colocar lá. Mas mais importante, essas 2 semanas deram a Rafael Souza tempo para trabalhar. As caixas que Angélica tinha jogado fora? A empresa de doação era administrada pelo primo de Rafael. Cada item foi cuidadosamente catalogado e armazenado. O título ao portador estava seguro. A venda da casa que Ricardo apressou? Inválida. Ele tinha usado a procuração falsificada e nós tínhamos provas. Os compradores, que tinham sido informados de que eu era mentalmente incompetente, ficaram furiosos quando souberam a verdade. Em 2 de julho, tudo desabou para Ricardo e Angélica. Agentes da Polícia Federal chegaram ao Recanto Feliz, não por mim, mas por Janete Costa. A instituição foi fechada imediatamente, todos os pacientes realocados. Enio e eu saímos livres, não mais sujeitos a nenhuma ordem de custódia, já que a instituição não existia mais. Ricardo recebeu a ligação enquanto estava no trabalho. Sua mãe estava desaparecida do Recanto Feliz. Ele correu para minha casa, onde me encontrou sentada na minha cozinha, tomando café na minha xícara de Veneza, lendo meu jornal. Mãe? O quê? Como a senhora está aqui? Ah, olá, Ricardo. Que bom te ver. Embora eu suponha que não seja mais minha cozinha, não é? Você a vendeu. A venda ainda não é final. Mãe, a senhora precisa voltar. Para o Recanto Feliz, está fechado. Operação da Polícia Federal esta manhã. Aparentemente, houve fraude maciça no INSS. Eles estão investigando todos os envolvidos, incluindo pessoas que receberam propinas por encaminhamentos. O rosto dele ficou branco. Eu não sei do que a senhora está falando. Não? Que estranho. Eles pareciam muito interessados em um depósito de R$100 mil na sua conta, vindo de Janete Costa. Angélica chegou 20 minutos depois, cantando pneu na garagem com sua BMW branca. Que diabos está acontecendo? A venda da casa não deu certo. Os compradores estão ameaçando processar. Oh, céus, eu disse. Isso parece estressante. Gostaria de um pouco de café? Nós tínhamos procuração. Tudo era legal. Rafael Souza escolheu aquele momento para chegar, junto com 2 policiais. Na verdade, Dona Maria, com licença, senhorita Macedo, a senhora nunca se casou com Ricardo, não é? Apenas morando juntos? De qualquer forma, a procuração foi falsificada. Nós temos os documentos originais, análise de caligrafia e provas em vídeo da senhora discutindo a falsificação com o senhor Bruno Gomes, que já foi preso e está cooperando totalmente. Os policiais deram um passo à frente. Angélica Macedo, Ricardo Souza, vocês estão presos por abuso de idoso, fraude, falsificação e conspiração para cometer roubo. Mãe! Ricardo se virou para mim, seu rosto desesperado. Mãe, por favor, diga a eles que isso é um engano. Oh, Ricardo! Eu me levantei, caminhei até ele. Você jogou fora as medalhas de guerra do seu pai. Você jogou fora nosso álbum de casamento. Você jogou fora 42 anos de enfeites de Natal, cada um com uma história. Mas, principalmente, você jogou fora sua mãe. Como lixo, você disse ao Daniel. Só preciso tirar o lixo velho, então podemos reformar. Eu não quis dizer. E você jogou fora outra coisa. Um título ao portador no valor de R$10 milhões. O fundo de emergência do seu pai para mim, caso algo acontecesse com ele. O rosto de Angélica passou de pálido a verde. O quê? Onde? Naquelas caixas velhas sem valor que você mandou jogar fora. Não se preocupe, porém. O primeiro de Rafael administra um serviço de doação muito completo.
Tudo foi catalogado e salvo, incluindo o título, que eu já resgatei. Enquanto eles eram levados, Ricardo continuava olhando para trás para mim, como se me visse pela primeira vez. Não como sua mãe idosa e confusa, mas como a mulher que o criou, que construiu uma vida com seu pai, que sobreviveu à traição deles e saiu mais forte. Juliana chegou de Porto Alegre naquela noite. Ela tinha estado em um avião no momento em que Rafael a ligou com a verdade. Ela chorou por 1 hora, pedindo desculpas, sem parar. Eles eram tão convincentes, mãe. As coisas que eles disseram, as provas que me mostraram. Eu sei, querida, eles eram muito bons no que faziam, mas eles esqueceram uma coisa. O quê? Sangue é mais espesso que água, mas aparentemente não mais espesso que dinheiro. Eles ficaram tão focados no dinheiro que esqueceram que eu tinha amigos, amigos de verdade como Enio. Eles esqueceram que eu tinha um cérebro que funcionou muito bem por 71 anos. E eles esqueceram que seu pai e eu não sobrevivemos a 40 anos de casamento e criamos 2 filhos sendo bananas. Ricardo foi condenado a 3 anos de prisão por abuso de idoso e fraude. Angélica pegou 5 anos. Descobriu-se que esta não era a primeira vez dela. Ela tinha feito a mesma coisa com a própria avó na Bahia. A venda da casa foi revertida. Eu ainda moro aqui, na minha casa colonial de 4 quartos na Rua das Acácias. Enio aparece toda manhã para café e leitura de jornal. Nós não somos românticos. Na nossa idade, companhia vale mais do que romance. Mas estamos planejando um cruzeiro para o Alasca no próximo mês, algo que Haroldo e eu nunca conseguimos fazer. Eu usei parte do dinheiro do título para criar fundos fiduciários para meus netos, acessíveis apenas para a educação. O resto foi para organizações que combatem o abuso de idosos. Ricardo não receberá 1 centavo quando eu me for, embora Juliana esteja bem cuidada. Eu aprendi a fazer chamadas de vídeo para meus netos. Acontece que eu não sou tão tecnologicamente desesperançosa quanto meu filho pensava. Eu até tenho uma daquelas câmeras de campainha agora. Nunca se pode ser cuidadoso demais. Doutor Silva, sim, meu médico que supostamente tinha se aposentado, me disse semana passada que estou em excelente saúde. Minha mente está afiada, minha pressão arterial está controlada e eu devo ter muitos bons anos pela frente. Mas eis o que eu realmente aprendi com tudo isso. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Eles viram meus cabelos grisalhos, meus óculos de leitura, minha rotina de café e jornais, e eles pensaram alvo fácil. Eles esqueceram que esta velha indefesa os tinha criado, tinha administrado uma casa enquanto Haroldo viajava a trabalho, tinha navegado pela morte dos meus pais, do meu marido, tinha sobrevivido ao câncer de mama aos 58 anos, tinha aprendido a usar um computador aos 65, tinha guardado cada recibo e documento por 40 anos por precaução. Na minha idade, você deveria desacelerar, entregar as rédeas, confiar nos seus filhos para cuidar de você. Mas quando seus filhos são aqueles de quem você precisa de proteção, você aprende que 71 anos não é muito velho para revidar. É apenas velho o suficiente para saber como. Outro dia, eu recebi uma carta de Ricardo na prisão. Ele queria perdão. Disse que tinha encontrado Deus, que Angélica o tinha manipulado. Talvez ela tenha feito. Talvez ele esteja genuinamente arrependido. Mas arrependimento não traz de volta a confiança. Arrependimento não apaga a imagem de estranhos revirando minha porcelana de casamento. Arrependimento não desfaz o momento em que meu próprio filho olhou para mim como se eu fosse nada mais do que um obstáculo para sua herança. Eu escrevi de volta para ele. Eu disse a ele que o perdoo, porque guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas perdão não significa reconciliação. Ele não é bem-vindo na minha casa, não é bem-vindo na minha vida. Quando ele sair, ele terá que construir sua própria vida, com seu próprio dinheiro, com seus próprios esforços. Assim como seu pai e eu fizemos. Juliana me perguntou se eu me sinto sozinha, com Ricardo longe, com a família dividida. A verdade é que eu me sinto menos sozinha agora do que quando eles estavam tramando contra mim. Eu tenho Enio, eu tenho Rafael Souza que ainda me contata.
Eu tenho os Zés no bar que testemunharam em meu nome. Eu tenho o Dr. Silva que nunca duvidou da minha sanidade. Eu tenho minhas amigas do clube do livro de terça-feira que estavam prontas para invadir o Recanto Feliz e me libertar elas mesmas. Família não é apenas sangue. São as pessoas que te veem, realmente te veem. Não como uma conta bancária ou um obstáculo, mas como uma pessoa com histórias e sonhos e valor além do valor monetário. Aos 71 anos, eu aprendi a escolher minha família, e eu escolho aqueles que me escolheram quando eu mais precisei deles. O dinheiro do título poderia ter me enriquecido, mas eu já era rica de maneiras que Ricardo nunca entendeu. Rica em memórias, em amizades genuínas, no conhecimento de que eu poderia me manter de pé, mesmo quando meus próprios filhos tentaram me derrubar. Essa é uma riqueza que você não pode roubar. Não pode falsificar documentos para obter, não pode jogar em uma caixa de doação. Às vezes eu passo de carro pelo Recanto Feliz, agora fechado, e à venda. Eu penso nas 2 semanas que passei lá, quão perto eu cheguei de passar meus anos restantes naquela prisão bege. Então eu dirijo para casa, para minha casa com os armários de cozinha de Haroldo e minha xícara de café de Veneza, e eu preparo um bule de café, sento com o meu jornal e desfruto do simples prazer de ser livre, de estar em casa, de ser vingada. Eles pensaram que tinham vencido. Eles pensaram que eu estava confusa, indefesa, pronta para ser descartada. Eles pensaram errado. Aos 71 anos, eu ainda não terminei, nem de longe. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.